Financiamento Procultura. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas na cultura. Saudações, gente amiga deste mundão de Deus! O nosso Margeando Histórias te convida agora para acompanhar o brilhantismo de Sônia Luz, falando sobre o universo e o encantamento das histórias. Acompanhem conosco! Hasta luego! Sou Sônia de Temor Luz, contadora de histórias. Estou participando do projeto Margeando Histórias. No nosso encontro de hoje, vamos abordar esse universo do contador, os elementos estruturais das narrativas, algumas sugestões que podemos aproveitar após a leitura de um texto ou ouvir uma história, e também a importância da biblioteca. Por que ser um contador de histórias? O que é ser um contador de histórias? Para quem eu quero ser um contador de histórias? Contar histórias na minha comunidade, no hospital, para os meus alunos na comunidade escolar, nas feiras de livro. Independente do meu sonho, do meu desejo, eu preciso descobrir o meu jeito único de ser contador. Posso assistir muitos bons contadores de história, cada um com o seu estilo, cada um com o seu jeito de contar. Nenhum é melhor do que o outro, mas cada um descobriu o jeito próprio de fazer isso. Lembrando que o ato de contar histórias, ele é um ato de amor. É um ato de dividir sonhos, de somar belezas, de partilhar emoções e esperança. Enfim, de tentar fazer esse mundo um pouco melhor para se viver. Eu diria que o contador de histórias, quando assume o seu jeito próprio de contar, ele pode usar um figurino apropriado, de acordo com o que ele imagina. Pode assumir um personagem específico quando conta histórias. Pode assumir o papel de um personagem de uma história que ele vai contar. E pode usar o seu corpo, a sua voz e o seu jeito de contar de uma maneira única. Eu, como contadora, eu prefiro contar a história valorizando sempre o texto que eu vou contar. Diferente da forma como eu inicio, como desenvolvo e como encerro uma narração, eu trabalho com vários elementos que me constituem. O meu jeito de ser, o meu jeito de olhar, o meu jeito de narrar. Então eu diria que cada um tem que procurar o seu jeito próprio de contar. Não é uma questão fácil e não é de um dia para outro, porque quando eu descubro uma boa história, que eu tenho desejo, que eu tenho vontade de partilhar, de contar, eu tenho que me debruçar muito sobre essa história. Eu tenho que entender as ações, os elementos que a constituem. E é dessa forma que nós vamos falar um pouco sobre os elementos estruturais da narrativa. Quais são esses elementos? Quem conta? Qual é o personagem nessa história? O quê? Qual é o enredo que essa história traz? Quais são suas ações? Tem início, meio, fim? Como? Quem é esse narrador? É um narrador que participa da história? É um narrador que é apenas observador? Quando? Em que tempo essa história aconteceu? Que tempo histórico era esse? Qual é o tempo da história? Onde? Em qual espaço que essa narrativa aconteceu? E por quê? Qual é a motivação do personagem narrativo para nos trazer essa história? Eu digo sempre que quando eu vou analisar ou quando eu vou fazer qualquer atividade a partir de uma história lida pelos meus alunos ou pelos meus ouvintes, ou
contada por mim a eles, após, eu sempre procuro fazer uma conversa sobre a história, independente da idade dos meus alunos, desde os pequenininhos da educação infantil até os adultos, até os adolescentes, independente da idade, onde eu procuro levantar esses aspectos da narrativa, porque é importante para que eu entenda, não para que isso seja o fato mais importante, mas para que eles possam, a partir disso, se apropriar dessa história. Então, uma fala a respeito de tudo que envolveu, das emoções, de todos os aspectos que nós percebemos enquanto leitores, enquanto ouvintes. E a partir disso, então, eu posso propor algumas ações para que eles desenvolvam. Eu trouxe algumas aqui para partilhar com vocês. O leitor, após ouvir a história ou ler, é convidado a criar uma pequena bibliografia do personagem principal. Ou, se eu, enquanto leitor ou ouvinte, estivesse na história, que personagem eu seria? E por quê? Também eu posso trabalhar, exercitar os 5 sentidos, utilizando a história que foi narrada, que foi contada, e evocar quais os sentidos que a história apresenta, verificando quais os mais usados nessa narrativa. Trabalhar com os personagens, como esses personagens se relacionam com os elementos da natureza. Como aparece isso na narrativa? O ar, a água, a terra, o fogo. Como esses elementos aparecem também dentro do ambiente que eu convivo. A partir de uma história, eu posso fazer várias intervenções, inclusive no espaço que o meu aluno atua, que mora. Depois, eu posso escrever ou falar sobre cada um dos personagens. Imaginar essa história em várias estações do ano e o que isso representa. Posso também criar um cenário, seja ele um castelo, uma floresta, um pedaço da minha sala de aula. Eu posso usar a partir de uma árvore no pátio da escola e criar cenários diversos onde cada um possa exercer o seu papel ali de ouvinte e participar disso. Posso solicitar também que os alunos reinventem nomes para os personagens. Posso reinventar um novo final, a continuidade da história. Posso transformar essa história em histórias em quadrinhos. Posso transformar também as ações mais significativas de uma história numa cor, num sentimento, numa sensação, numa história em quadrinho, num grafite, dependendo, é claro, da idade com o qual eu estou trabalhando. Posso também, com jornal, com argila, recriar os personagens da história, criar instrumentos musicais para que acompanhem isso. Posso também dividir essa história em grupos onde uns vão falar da introdução, outros do desenvolvimento, outros da conclusão, enfim. Eu posso trabalhar várias ações a partir da história que eu escolhi e do grupo com o qual eu atuo. Outro aspecto que eu gostaria de trabalhar com vocês é a questão da biblioteca, que é a alma de uma escola ou de uma comunidade. Antigamente, as bibliotecas eram lugares silenciosos, quase amorfos, onde a gente entrava para fazer uma pesquisa, olhava aquelas estantes todas e eram intocáveis. A biblioteca de uma escola, ela tem que ter alma, ela tem que ter um espaço de significado para a criança, com almofadas, com coisas coloridas, com livro à disposição. É claro que nem todos têm um belo repertório, mas se trabalha com o que se tem e vai, à medida do possível, se ampliando. Mesmo que a criança pequena tenha uma biblioteca na sua sala de aula, a importância da biblioteca da escola, ela é fundamental. Ela tem que ser um lugar de aconchego. Tem que ter uma pessoa que atenda,
que goste disso. Talvez um narrador de histórias, um contador que exerça a sua função ali naquele espaço, mas que seja realmente muito, muito especial para a criança. E a partir disso, a gente pode fazer várias intervenções na biblioteca ou mesmo na comunidade, como, por exemplo, piqueniques literários, rodas de leituras, saraus poéticos, para que esse espaço ele vá além do ato de contar história restrito a um público, mas que ele se amplie e que cada dia mais a gente acredite na história como algo salvador de esperanças, como algo que amplia o meu espaço social. Enfim, temos tanto a falar sobre isso, mas esse encontro de hoje está terminando aqui e eu agradeço muito a participação de cada um e a gratidão por me ouvirem. Obrigada. Financiamento Procultura. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas na cultura.